Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós dois, os Christians, né? Christian Delfino e Christian Silva, da FT Education. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre um treinamento que a gente está elaborando, Cris, há algum tempo já, né? Que é o treinamento de suspensão dianteira para carros de arrancada. Isso. Como é uma coisa que não tem literatura, pessoal, não tem informação, diferente do treinamento lá de suspensão traseira, é baseado em uma série de livros, é baseado em opiniões de profissionais que já trabalham nesse meio. Na arrancada, quando se fala de suspensão dianteira, não existe literatura, não existe informação. Não tem ainda, não tem. Se tu procurar Google ou própria literatura mesmo, não tem nada específico para isso. E a gente vive uma realidade assim de muitos carros com um tipo de suspensão que é McPherson, né? Então é uma realidade assim, é muito carros que são característicos aí do nosso país, e aí a gente tem que criar uma coisa muito particular. O treinamento foi uma coisa bem difícil de ser desenvolvida, né, Cris? Sim. E uma coisa interessante, pessoal, é que esse treinamento, a estrutura desse treinamento, ele precisou uma série de testes. E como eu não trabalho com isso, e quem efetivamente trabalha com isso é o Cris, então foi um trabalho feito há quantos anos, Cris, já que a gente está trabalhando nisso? Na arrancada, eu acho que 3 anos e meio, 3 anos, vamos dizer assim. Acho que a ideia do treinamento surgiu há uns 2 anos e meio, tu já vinha trabalhando com isso, né? Isso. Na realidade, eu venho basicamente do circuito, né? Das corridas de circuito brasileiro de Mercedes, Stock Light, Gaúcho de Marcas, Endurance. Foi onde a gente se conheceu. Onde nos conhecemos e fizemos um trabalho muito bacana de desenvolvimento. E através de um convite teu mesmo e do Anderson, eu vim para a arrancada com um pouquinho de resistência. De receio, né? Receio, achando que não tem nada a ver um serviço com o outro, mas a base do automobilismo ela é a mesma, independente da categoria. Se tu vai correr na terra, se é linha reta, cancha reta, como se diz, ou no circuito, né? É tração. E fomos trabalhando em cima disso com uma base muito boa que a própria injeção hoje nos dá de desenvolver. E eu na realidade, eu aprendi muito com a arrancada hoje. Sim. Eu percebo o seguinte, é uma opinião, assim, uma visão, é que o mercado amadureceu, o mercado ele cresceu, ele entendeu necessidade, inclusive uma das coisas que a gente estava conversando agora era a respeito da questão de como existem profissionais dedicados a um determinado assunto. O tuner muito voltado para eletrônica, tem o cara que constrói o carro, e hoje já tem aquele cara que é especialista na suspensão, né? Tanto no traseiro quanto no dianteiro. Vamos botar assim, até 4 anos atrás, a arrancada ela era vista como o racha, como alguns carros bem montados. Marginalizado. Era né? marginalizado a arrancada. E através de uma profissionalização do mercado, que eu acho, sim, e isso é uma conclusão minha, a Fueltech, ela proporcionou isso, e o FT Education, eles proporcionaram isso ao mercado. Eu já te falei isso há um bom tempo. O FT Education fez a arrancada crescer muito rápido no Brasil. Deu a oportunidade de as pessoas terem o conhecimento. Hoje, o conhecimento está aqui. A gente precisa educar. Na verdade, eu acredito assim, a gente quer educação, a gente quer a oportunidade de aprender, mas do jeito certo, né? Isso. E eu acho que essa é uma das propostas. E assim, não é a receita do bolo, é um conceito de trabalho. E isso é muito importante do que a gente vai falar aqui do nosso treinamento, né? Isso. Até uma coisa interessante, porque falamos de treinamento, o nosso treinamento, porque esse treinamento seria impossível sem o Cris. Se a gente não tivesse alguém que fosse experienciar e aplicasse toda
Porque existe uma teoria, existem conceitos, como o Cris falou Sim. muito bem agora, e se eu não tiver alguém para testar e para desenvolver isso, não existe como a gente... Sim. Porque se não tem nada escrito ou não está avalizado por alguém, a gente tem que de alguma forma avalizar, a gente tem que de alguma forma testar isso. E o que a gente fez durante esse período, durante esses 2 anos e meio? A gente usou vários carros de clientes do Cris. Hoje são em torno aí de quase 100 carros que o Cris trabalha diretamente ou indiretamente com suspensão voltado para arrancada exclusivamente. E esses carros foram laboratórios. E esses laboratórios nos trouxeram conceitos, pessoal. E uma coisa bem importante, todo treinamento FT Education ele é conceitual. Se você vem buscar uma receita de bolo, talvez não seja o melhor lugar. A gente vai ensinar vocês a pensar, né, Cris? Isso. A própria suspensão, ela não existe uma receita de bolo. Não dá para dizer assim, o amortecedor tem que ser mole ou duro, a mola tem que ser mole ou dura. É um conjunto de fatores. Vai desde a embreagem que usa, o pneu que usa, o tuner, se ele é um cara mais agressivo ou menos agressivo, a construção do motor, a configuração do motor. Então, tudo isso influencia na suspensão. Então, não tem como eu dizer assim, vamos botar esse amortecedor e essa mola em todos os carros que o funcionamento é sucesso. Não, isso não existe em performance. Isso é uma coisa muito importante, esse conceito que o Cris trazendo para nós aqui, eu acho que uma coisa que a gente tem que bater muito forte é que não existe uma receita de sucesso que sirva para todas as aplicações, tudo tem que ser personalizado. Isso. E acho que é isso uma das coisas muito legais. Eu nunca me esqueço quando a gente lançou o Boost Controller e o primeiro controle de tração passiva, o pessoal comentava assim, agora não vai mais precisar de tuner. Como a gente escuta às vezes, não vai precisar mais de piloto também. Isso não é uma verdade. Na verdade, quanto mais se desenvolve, mais se verifica que tem que ser mais detalhista e que as coisas... Existem mais procedimentos também. Sem dúvida. Entendeu? Para isso, para que todo esse conjunto aconteça. Claro. Então, é isso. Cris, olha só, a gente tem aqui alguns tópicos, né? E esse é o nosso guia, porque esse é o nosso plano de curso para o nosso treinamento de suspensão dianteira para carros de arrancada. O primeiro item é falar sobre transporte de carros para eventos, que é a primeira coisa que o pessoal erra, né? Faz o setup do carro perfeito na oficina, vai para o evento... Prende de qualquer jeito, ou leva de qualquer jeito. E acaba danificando. E bota todo o serviço de 1-2 meses fora, entendeu? E aí, muitas vezes, as pessoas não têm o recurso na prova... Para recuperar aquilo que foi perdido no transporte. E às vezes é um transporte porque utilizou a catraca na posição errada, transportou o carro e foi movimentando os amortecedores e acabou perdendo o setup. Isso. Eu posso gerar uma deformação, porque normalmente são carros leves, eu posso gerar uma deformação na estrutura. Isso. Então, isso é uma preocupação. Esse é um dos pontos que a gente vai startar o nosso trabalho, mas falando nisso, a gente vai falar também sobre construção de chassi. Normalmente esses carros são monobloco. Isso. E aí a gente fala de uma coisa muito importante, que eu julgo, pelo menos muito importante, é que o Santo Antônio, né, o roll cage,